Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fico bem curioso sobre algumas religiões do contexto histórico lá da época de Joseph Smith e ouvi bastante falar sobre essas religiões. Quero entender um pouco mais o que essas pessoas acreditavam, qual foi a influência dessas religiões na vida de Joseph Smith. E hoje a gente vai falar sobre o Sikhismo, o Sikhismo. Sikh em inglês é de procurar, Então estão procurando, estão buscando alguma coisa. O que será? Uma publicação do site Investigações Sud de novembro de 2009, eles têm uma publicação específica sobre o Sikhismo, E eles falam, olha só, os conceitos da Igreja Mórmon, revelados por Joseph Smith, sofreram grande influência dos Sikhs. A gente já viu que Joseph plagiou alguma coisa aqui, dali, para o livro de Mórmon, até para as doutrinas, para a organização da igreja dele. Então agora a gente já está vendo que os Sikhs tiveram parte nisso. Lembra que a gente falou sobre os Campbellitas? A gente não vai ter um episódio específico sobre os Campbellitas, mas era uma outra religião que tinha uma participação na vida de Joseph e eles acreditavam que viria um grande profeta para restaurar tudo. Aí, Então, quando a gente pensa na religião Mórmon, e o que a gente aprende no Brasil, principalmente, parece uma coisa muito original, muito legal, que a gente nunca ouviu falar. Mas, se a gente for estudar o contexto histórico de Joseph Smith, a gente vai vendo que praticamente todas as ideias que ele estava tendo, todas as coisas que aconteceram na Igreja Sud, já tinham acontecido em outras religiões, Eram ideias que não eram inovadoras da Igreja Sud, o que leva a gente a pensar que talvez foi só uma coletânea de ideias para organizar a própria igreja dele. Bom, vamos voltar para a Reforma Protestante, estava acontecendo ainda na Europa, O que aconteceu? A igreja original romana estava tendo alguns conflitos, o pessoal não estava gostando, eles resolveram resgatar a pureza original do cristianismo. E aí foram surgindo outras igrejas que a gente chama de protestante hoje. Só que, com o passar do tempo, essas próprias igrejas protestantes começaram a se corromper. Sempre acontece isso, na humanidade não tem jeito. E o pessoal sempre vai divergir de opinião, uma coisinha aqui, outra ali, daí já é motivo para arranjar intriga e criar mais uma separação, mais uma divisão, mais uma nova igreja. Bom, surgiram os protestantes então, eles começaram a se corromper e depois teve mais uma nova leva de tentativa de purificação da religião que era mais radical e a gente chama hoje de puritanismo. Basicamente, se a gente for resumir o que era essa ideia do puritanismo, é que eles acreditavam que tinha o anticristo, O anticristo, ele estava querendo corromper a igreja. E ele até tinha conseguido corromper muita coisa na igreja, mas ele não tinha destruído a igreja completamente. Então chegou a ideia do puritanismo para purificar o que o anticristo tinha corrompido. Muito bem, esses grupos religiosos, quando eles estavam ali colonizando os Estados Unidos, eles tiveram uma participação aí muito importante para expandir o território, então eles foram colonizando. Na época eles chamavam os Estados Unidos de Nova Inglaterra. Esse grupo, que a gente está chamando de puritanos, eles estavam tentando meio que se impor, tomar conta ali do território com as ideias religiosas deles ali. Só que não deu muito certo, eles tinham muito grupo
separatista que não concordava com aquelas ideias e acabou perdendo força esse puritanismo. A gente tem uma coisa que a gente chama de o Grande Despertar. Não teve ali que Joseph Smith citou o Grande Despertar de o quê? 1820, que na verdade não aconteceu, né? Aconteceu o quê? 1824, pelo que a gente viu nos registros históricos. Então, teve também um grande despertar, que a gente chama, né, religioso, lá em 1740, aí, ó, né, quase 100 anos antes. Basicamente, essa ideia desse grande despertar ali de 1740 era implementar algumas sociedades missionárias, né, do puritanismo, para inibir o crescimento desses outros grupos rivais, né, que estavam surgindo. Calma que a gente já está chegando na parte dos Seekers. Bom, na Inglaterra ainda, então vamos voltar ali para a Inglaterra, nessa mesma época, começou a surgir um novo grupo religioso que a gente chama de o primitivismo. E esse grupo religioso ainda se dividia em 3, olha só, cara, né? Parece que cada um tem uma ideia diferente e já começa a criar uma separação. É brincadeira. Bom, esse primitivismo tinha então a ala conservadora, a ala liberal e a ala radical. Os conservadores, eles achavam que não precisava de mudança, não. Eles achavam que a igreja não está assim 100% igual Cristo deixou, mas assim, a corrupção, né, a diferença não é tão grande que precise fazer alguma coisa sobre isso. Daí tinha o grupo dos liberais, que a gente citou. Eles achavam que não, que tinha que ter uma separação. E que inclusive tinha que ser criada uma nova igreja estruturada de novo, né, no modelo do Novo Testamento. Esses eram os liberais. E os radicais, que a gente chama de Seekers. Eles achavam que estava perdido, estava tudo perdido, a apostasia era generalizada, estava tudo errado e tinha que se separar assim e mudar tudo completamente. E ainda como parte da ideia deles é suspender todas as ordenanças da igreja, sacramento, ordenança, qualquer coisa que eles estavam realizando, eles tinham que parar, porque eles achavam então que eles não tinham mais o poder de Deus na terra, tinha sido perdido, e então os Seekers estavam esperando impacientemente, né, por uma nova revelação que restaurasse a autoridade divina, né, aqui na terra. Olha só, então essa era a ideia dos Seekers. Eles no início não eram um grupo grande, né? Como todo grupo, né? Ele vai começando devagarinho e tal. Eles começaram, os Seekers, em 1649. Então a gente já está jogando mais 100 anos aí. Então 200 anos quase antes de Joseph já estava surgindo esse grupo aí dos Seekers. Mas a época que eles surgiram era assim de um grande tumulto religioso na época. Então aconteceu que eles cresceram rápido. Então eles acabaram aí nesse período se tornando a 4ª maior religião na Inglaterra. Então olha só o que está escrito sobre as crenças dos Seekers. Eles esperavam o reestabelecimento da igreja e o retorno da autoridade apostólica para realizar ordenanças e a instalação do reino político de Deus sobre a terra. Olha só, cara, e a gente vê que esse grupo aí é dos anos 600, né? 1600. Quanto tempo antes de Joseph Smith essa ideia já estava sendo estruturada, né? A apostasia geral, a gente precisa restaurar o poder de Deus na terra, precisa ter alguém que para restaurar esse poder, para realizar as ordenanças e olha só, estabelecer o reino político. Quando que a gente viu sobre o reino político de Deus sobre a terra? É o episódio sobre o Conselho dos 50. Era a ideia de Joseph Smith de misturar essa questão política religiosa e aplicar, né, no grupo religioso dele. Bom, essas informações elas foram tiradas de uma tese de mestrado de um carinha chamado Neves, foi de 2005. Então quem quiser procurar, tá ali, né, no site do Investigações Sud. Tô dando uma olhadinha nos comentários ali na postagem, eu não, né, daí agora a gente já não tem fonte, mas eles estão falando ali que esse Neves, quando ele escreveu isso, ele era um membro da igreja, inclusive bispo, e ele continuou sendo membro da igreja, mesmo assim, descobrindo essas informações. O que a pessoa que comentou ali falou é que provavelmente ele não esperava encontrar essas informações, né, quando ele fez a tese, quando ele fez o estudo, mas
que isso não abalou ele, mas por conta dele disponibilizar esse material, muitas outras pessoas chegam em outras conclusões e acabaram deixando a igreja, né, adquirindo essas informações. Isso aqui é um resumo, né, da tese de mestrado dele. Ó, tem várias pessoas falando ali, ó, também li essa tese, fiquei impressionado com o conteúdo, né, então vale a pena ler. Tá dizendo ali que ele traz um conteúdo, né, um contexto histórico bem grande. E o comentarista até chega numa conclusão, que é basicamente que eu também chego, né, com todo esse estudo de contexto histórico do mormonismo, que é quando a gente aprende na igreja, parece o que é tentado dar a entender que a igreja foi restaurada do nada, né, do nada, de repente chegou ali toda essa ideia e Joseph Smith restaurou a igreja, né, mas quando a gente estuda a gente vê, não, cara, quanta coisa parecida, né, que é cópia, né, cópia, então cheguem às conclusões de vocês. Tá, beleza, então a gente já viu que tinha uma religião já de quase 200 anos antes de Joseph que seguia essas ideias, mas tá, como é que a gente vai dizer que Joseph tirou essa ideia deles? Então a gente já viu que a Lucy Mack Smith, né, a mãe de Joseph, ela era uma mulher bem religiosa, de uma família de Connecticut, e eles eram uma família que se separou do puritanismo, aquela religião que a gente falou, e se uniu aos Seekers, que era aí, como a gente falou, um movimento que procurava um novo profeta para as revelações da restauração do cristianismo verdadeiro. A gente já viu também que o avô materno de Joseph, né, então o pai da Lucy, que era o Solomon Mack, ele falava que tinha presenciado muitas visões, né, visitas divinas do paraíso. Inclusive, quando ele tinha 78 anos de idade, ele fez uma publicação de um livrinho com uma coletânea de todas essas experiências dele. Já do lado do pai de Joseph, pelos dados genealógicos que a gente tem da New England, pelo jeito ele vinha de uma família de homens ilustres. Ela está dizendo ali, Robert Smith era um puritano que chegou nos Estados Unidos em 1638 e teve um filho, que é o Samuel Smith. Então, se a gente for seguir a genealogia de Joseph, primeiro era esse Robert Smith, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos em 1638. Ele teve um filho chamado Samuel Smith, que teve um filho chamado Asahel Smith, que teve um filho chamado Joseph Smith Sr., que teve Joseph Smith. Muito bem. Se a gente for fazer uma análise da primeira visão de Joseph, basicamente a gente vai ver que está incluído nessa experiência a ideia total do seekerismo. O que aconteceu? Deus confirmou para Joseph que o mundo estava morto, né, que a apostasia estava acontecendo, nenhuma religião na Terra era verdadeira e que o verdadeiro cristianismo precisava ser restaurado. Olha só, era a ideia seeker. Obviamente, essa estrutura da igreja de Joseph Smith, ela foi tomando forma com o tempo, ela não aconteceu de sopetão ali na primeira visão. Se vocês estudaram nossos episódios anteriores, vocês vão ver episódios sobre a primeira visão, várias versões, né? Então ele foi estruturando a ideia dele com o tempo. A gente já gravou um episódio também sobre a restauração do sacerdócio, né, onde ele citou 9 anos depois que 9 anos atrás ele tinha recebido aí o sacerdócio, então para o quê? Contextualizar com toda a ideia seeker da igreja mórmon. Né? Além da apostasia, não tinha o poder de Deus na Terra, eles não estavam realizando ordenanças porque não tinha o poder de Deus. Então o que aconteceu? Opa, Joseph lembrou, não cara, eu preciso botar isso aqui na minha história também, restauração do sacerdócio. Então essa autoridade para realizar as ordenanças, inclusive o batismo, era o cumprimento de uma expectativa dos seekers, né? Eles estavam esperando que viesse um mensageiro angélico, algum ser celestial aí para trazer esse poder de novo. Na época, Joseph conseguiu bastante dos seguidores dele justo por essa reivindicação, né? Ele dizia que ele era a única igreja que tinha a real autoridade divina. Isso aí a igreja reivindica até hoje, né? Os missionários mormons, eles dizem, não, a exclusividade do sacerdócio de Deus na Terra é dos mormons. Todas as outras religiões não têm essa autoridade.
Essa era a ideia dos Campbellitas também, né? Sidney Rigdon era dessa organização aí dos Campbellitas, eles estavam também esperando uma restauração radical que trouxesse aí com manifestações espirituais, né? Com dons de língua e tudo, trouxesse novamente aquele cristianismo lá original. Então, Joseph simplesmente chegou com a solução para aquelas outras religiões que ainda estavam esperando. Aí, uma estratégia ousada e que funcionou ali na época para Joseph. Quem tiver interesse em mais algumas informações, tem um livro, eu ainda não li, né, mas tem um livro do Dan Vogel, de 1988, o livro se chama Religious Seekers and the Advent of Mormonism. Então tá aí linkando o mormonismo com o seekerismo. Bom, vamos lá. Procurar um pouquinho mais de informação sobre os Seekers. Tô vendo aqui, eles eram um grupo dissidente em inglês, então dissidente, quando a gente fala sobre os dissidentes da Igreja Mórmon, é quem saiu, né, os apóstatas. Então, eles eram um grupo que estava saindo da religião original e surgiu por volta da década de 1620. Quem iniciou a ideia dos seekeristas, né, era o Walter Thomas e Bartholomew Legate. Eles consideravam todas as religiões da época corruptas e queriam esperar pela revelação de Deus para dar prosseguimento ali com a religião. A informação que eu estou pegando aqui, muitos deles posteriormente se juntaram a uma outra religião chamada Religious Society of Friends, que também são conhecidos como os Quakers, que é uma próxima religião aí que está na minha lista. E olha só que curioso, está dizendo que esse grupo religioso dos Seekers, ele não era um grupo religioso como a gente encara hoje em dia, uma igreja, né? Você faz parte daquela igreja, você tem que ser um membro, você não pode ir para outra igreja, você é daquele grupo. Não, aqui está dizendo que eles eram um grupo informal, né? Então eles não tinham esse lance, você tem que se batizar, você vai ser membro dessa igreja e tal, não. Tanto que a filiação deles a esse grupo religioso seeker não impedia, por exemplo, que ao mesmo tempo a pessoa tivesse filiada a outra religião. E olha que interessante, os seekers evitavam credos, né? Então eles não queriam estabelecer crença, é isso, é aquilo, tá aqui, tá escrito, tá determinado. Não, os seekers eles estavam um grupo bem informal, né, dizendo, cara, a gente não acha que nenhuma igreja aí tá certo, e vamos esperar, a gente vai ficar esperando Deus revelar alguma coisa aí pra gente. Né? Quer ir ali naquela igreja, vai, na outra vai, mas só tenha ciência de que isso aí, tá tudo corrompido, não tá nada certo, mas vai lá, né? A gente não vai estabelecer nada aqui como regra. E olha só o que eles dizem ainda aqui, o seu testemunho coletivo exigia que a igreja fosse uma comunidade inteiramente voluntária e não coercitiva. A pessoa tá ali porque quer, a gente não vai coagir, a gente não vai manipular a pessoa para ser nosso membro. Tá aqui é porque acredita no que a gente acredita também. E eles acreditavam então que o cristianismo não estava correto, tinha se corrompido, e diz aqui que somente o próprio Cristo poderia estabelecer a verdadeira igreja. Interessante. Então esse grupo ele não estabelecia uma crença muito fixa, não. Tanto que, como fala aqui, muitos deles realmente viraram Quakers, né? Daí que se originou o quakerismo. Bom, obviamente, né, a igreja principal acabou encarando isso como heresia, e a gente sabe que nessa época a igreja não pegava leve, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O Thomas, que é um desses criadores, morreu na prisão, né? Foi preso depois de ser pego aí pregando. E o Bartolomeu, que é um dos outros, foi queimado por heresia em 1612. Então muitos dos membros que, quando eles eram pegos, né, com essa acusação de heresia, para evitar ser queimado na fogueira, meio que eles se retratavam, né, ou deixavam a crença seeker de forma menos pública, né, justamente até porque a própria ideia do seekerismo não levava assim, né, como se isso aqui é uma organização fiel, que você tem uma crença que você tem que levar a sério e ser fiel a ela.
Então é isso, pessoal. Eu acho que sem mais delongas, deu para entender um pouco o que é esse siquerismo, dá para entender a ideia deles, a conexão que essa ideia tem com o mormonismo, qual a ligação do siquerismo com a vida de Joseph. Tirem as conclusões de vocês, façam as pesquisas de vocês. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.